Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje eu vim para trazer um conteúdo que realmente vocês estavam querendo muito, que é renda fixa. Léo, fala um pouquinho sobre renda fixa, explica um pouco aí, dá como se fosse um curso introdutório. Eu sei que muita gente sente muita confusão nisso. A renda fixa, teoricamente, era para ser aquele tipo de investimento onde os investidores iniciantes se sentiriam mais confortáveis em investir, mas na verdade, quando você entra lá na corretora e vê aquele tanto de sigla, né? CDB, LCI, LCA, BRI, CRA, CDI, Selic, IPCA, nossa, tem um tanto de sigla, e meu objetivo aqui nessa minissérie de renda fixa é justamente fazer para você um mini curso de renda fixa para você entender todas as siglas, tá? A gente precisa começar com a primeira coisa importante aqui do canal, é você deixar o like no vídeo, se inscrever, porque realmente eu preciso da sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube, tá? Você reconhecendo aí o nosso trabalho, eu fico mais feliz, a gente continua a série, eu trago vídeo cada vez melhores para você, a edição fica cada vez melhor, então a via de mão dupla eu te ajudo e você me ajuda também, beleza? Vamos lá então primeiro para definição de renda fixa. O que é renda fixa? Será que é fixa de verdade? Será que é renda mesmo, né? Qual que é a definição disso aí? Renda fixa nada mais é, meu parceiro, presta atenção, nada mais é do que agiotagem. Você pensou que não, mas você praticava agiotagem aí se você investe em renda fixa, né? Também vou te mostrar que a maioria das pessoas acham que investe em renda fixa, mas na verdade não tá investindo em renda fixa não, tá só praticando uma agiotagemzinha marota. Por que é agiotagem? Vou inclusive usar aqui, né, o quadro branco para te explicar. Olha só, o que significa, né, agiotagem? Você, seu tio, seu avô, seu bisavô, provavelmente algum deles praticavam isso antes do sistema bancário mais eficiente, né? E o pessoal era mais da roça mesmo, então provavelmente você deve conhecer alguém que praticava ou pratica isso. O que é? Você pega um dinheiro agora, vamos pegar aqui R$1.000, empresta para alguém, ou seja, você dá o direito dessa pessoa ter esse R$1.000 sobre posse dela, e para ter esse direito, ela tem que pagar para você, porque o tempo, ele custa dinheiro, né? Aquela famosa frase, tempo é dinheiro, veio de agiotagem mesmo, né? Então o tempo aqui, ó, ele custa dinheiro. E aí, depois, quando esse cara for te devolver, ele não vai te devolver 1.000, ele vai te devolver 1.200, 1.300, depende do acordo que você fez com ele, tá? Então, renda fixa nada mais é do que agiotagem, só que a agiotagem mais organizada, uma agiotagem legalizada, onde você empresta para banco, onde você empresta para o governo, onde você empresta para empresa, onde você empresta para financeiras, né? Então, a única coisa que mudou é para quem você vai emprestar e se está dentro da lei ou não, né? Porque quando você pratica agiotagem com seu tio, com seu primo, com algum conhecido da cidade, isso é crime, né? E aí, partindo dessa parte de tentar organizar essa agiotagem, a gente criou algumas metas e hoje a gente tem 3 coisas que definem o seu empréstimo para outra pessoa, que define e organiza essa agiotagem que rola solta aí no mundo. Qual que é? Primeira coisa, o prazo. Que eu te falei que tem um tempo aqui, né? Mas qual que é esse tempo? Esse tempo tem que ser definido antes de emprestar o dinheiro. Então, quando você vai emprestar o dinheiro pro banco, quando você vai emprestar o dinheiro pro governo, quando você vai emprestar o dinheiro para outra pessoa, inclusive, você precisa definir o tempo antes desse empréstimo. Então, vamos supor que você colocou um prazo de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 90 dias, né? Ou sem prazo definido, né? Quando você precisar, você pede e ele te devolve. Isso é a famosa liquidez diária. Fica calmo que eu vou te explicando tudo bem certinho. Até o final dessa série aqui de renda fixa, você vai aprender a investir aí, no nível moderado, pelo menos, em renda fixa. A segunda coisa é o emissor. Você tira aqui os R$1.000 do seu bolso e vai emprestar ele para alguém que vai te devolver, né? Então você pode escolher para quem que você vai emprestar. Ó, tem meu tio pedindo dinheiro emprestado, tem a minha mãe pedindo dinheiro emprestado e tem o Lula pedindo dinheiro emprestado. Para quem que eu vou querer emprestar? Você conhece, né, os devedores e você vai emprestar para quem você tem mais confiança. Provavelmente nesse caso eu escolheria minha mãe. Então eu vou emprestar para ela, para justamente ela me pagar depois, porque eu confio que ela vai honrar com o compromisso. Então a segunda coisa que você vai escolher, né, é justamente para quem você vai emprestar. Antigamente, o cara que tinha o dinheiro, ele escolhia para quem ele quer emprestar. Então eu tô aqui com R$1.000 e eu vou escolher para quem eu quero emprestar. Atualmente a coisa ficou mais evoluída. É quem quer emprestar que fala: tô precisando aí de R$1.000. Quem quer me emprestar a tal valor e a tal prazo? E aí outra pessoa, o Itaú, por exemplo, ô Leonardo, você tem R$1.000 aí, não tem? Pois é, eu quero pegar emprestado esses R$1.000 aí, ó. Dá aí esse dinheiro que eu te devolvo em 90 dias a uma tal taxa. Aí o Bradesco também tá querendo R$1.000 emprestado, né? Para poder fazer girar, porque os R$1.000 com ele rende muito mais do que comigo, então ele me paga o juro que eu pedi pra ele e ainda lucra, né? Aí o Bradesco também fala: Leonardo, eu também pego esses R$1.000 emprestado aí, ó, mas comigo aqui você só precisa deixar 30 dias e eu te pago mais. E assim ficou organizado agora. Não é mais o cara que tem o dinheiro que define essas regras, é o cara que está emprestando que define as regras que ele vai que ele vai pagar, e no caso aí a gente chama de emissor. Você consegue escolher indiretamente as métricas que você quer emprestar, porque tem várias métricas lá e você escolhe a que você quiser, né? Mas não é você que define: eu quero emprestar tanto, pega aí Itaú. Não é assim. É o Itaú que mostra pra você: ó, eu pego a tanto e tanto. E aí, pra girar isso aqui, ó, a gente já falou do tempo, a gente já falou de quem vai pagar, que é o devedor, né? E no caso agora a gente chama de emissor. E nesse intervalo aqui tem o
juros, né? Porque esses R$1.000 só virou 1.200 porque tinha aqui 20% de juros. Esses R$1.000 só viraram 1.300 porque tinha 30% aqui de juros. Então, você também tem que definir os juros, né? E aí, definir prazo é fácil, né? Definir prazo é fácil, é 30, é 60, é 90 dias. Definir o emissor também é fácil, você pega do Itaú, do Bradesco, do governo, de alguém, é bem fácil você definir. Agora o juros já não é mais fácil, né? Agora que você entende por que surgiram as siglas. Olha que loucura, né? Tô fazendo desde o passo a passo mais básico aqui pra você entender de uma vez por todas, sem internalizar isso aqui. Foi como eu internalizei, né? Finalmente internalizei de maneira prática e aí agora eu tô te passando. Então a parte dos juros ficou complicada, porque ia eu pegar um dinheiro emprestado ali com o Itaú e ele me emprestava R$1.000 a 10%. Aí chegava a Ingrid, minha querida princesa, ia lá pedir dinheiro emprestado, ela era mais bonita, né? Mais confiável do que eu. Se bem que eu sou mais confiável que você, né, princesa? E aí o banco Itaú falou, não, pra você eu empresto só cobrando 8% de juros. E aí começou a ficar bagunçado, né? Porque pra um emprestava 10, pra outro emprestava 8, pra outro emprestava a 20. Como começou a ficar bagunçado, eles começaram a definir taxas a serem seguidas. Porque aí não ficava mais difícil, né? Não ficava mais difícil você definir os juros pra cada um dos seus clientes. Era sempre uma taxa definida. E aí começaram a se vir as siglas, né? A primeira sigla que apareceu aí, ó, pra você ficar bem antenado é a Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Quem define a taxa Selic, a taxa básica de juros, que é onde o país inteiro segue aqueles juros como se fosse o juros base, né? O juro piso ali, é o Banco Central, também chamado de BC, né? Se você olhar aí, BC é Banco Central. Então já anota aí essas duas siglas. Selic é igual taxa básica de juros, BC é igual Banco Central. Vai anotando essas siglas, porque a gente vai dividir em alguns vídeos. Nesse vídeo eu quero te explicar só 4 siglas, tá? E depois a gente vai explicar outras siglas, mais siglas, e depois eu vou te ensinar algumas coisas bem legais aí. Então a Selic veio para poder conter o IPCA. Ai, Léo, calma aí. IPCA, você não precisa saber a sigla, né? Índice do Produto de Consumidor Amplo. Mas esquece o IPCA por enquanto. Eu vou te explicar isso aqui depois, tá? Hoje eu quero te ensinar só o pós-fixado, a parte da renda fixa que é pós-fixado, que realmente, apesar do nome não parecer, ele é o único que é fixado de verdade, né? A única que é renda fixa de verdade. O resto não é renda fixa não, viu? Por isso que dentro da geração de dividendos, renda fixa tá no 7º módulo, né? A gente aprende em escadinha lá, renda fixa tá no 7º módulo. Não é uma coisa fácil de se aprender, principalmente quando você aprende renda fixa para investir de verdade, não para praticar agiotagem, né? Então, a primeira aqui é a Selic. E qual que é a função da Selic? Defender o país e a economia do IPCA crescente. Então, quando a economia começa a emitir muita moeda, né? Tem muita gente que usa, e inclusive eu uso isso também para poder facilitar o seu entendimento. O IPCA, a inflação, é quando o preço começa a subir, né? O preço do arroz começa a subir, o preço da carne. Isso muita gente chama como inflação. O termo correto não é esse, tá? Isso aí é só um reflexo do que realmente é inflação. A inflação pela escola austríaca é aumento de impressão de moeda, aumento da oferta monetária. Então subiu a quantidade de moeda, o governo foi lá e imprimiu mais R$1 trilhão, agora tem mais reais, só que os produtos não aumentaram, não aumentou 1 trilhão de produtos, né? Então a gente tem a mesma quantidade de produtos, só que a oferta de moeda subiu. E lembra? Demanda e oferta? Agora, para você comprar as mesmas coisas, não é que as coisas subiram de preço, as coisas são do mesmo jeito, tá custando o mesmo preço para produzir, mesma coisa. Só que agora, como tem mais moeda jogada na economia, você precisa de mais moeda para comprar aquela mesma coisa, né? Esse controle custava 20, agora vai custar 40, não porque ele custa 40, né, para ser produzida, a matéria-prima para ser produzida é o mesmo tanto de plástico, é o mesmo tanto de borracha para fazer os botões, só que como tem mais moeda agora dentro do mercado, vai ser mais caro comprar, mais caro nominalmente falando. Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. A Selic é a primeira taxa criada, é para segurar o IPCA. Não quero que você entenda o que é IPCA ainda, pode confiar em mim que no final você vai entender tudo. Então a Selic serve para isso e ele é o benchmark dos investimentos. O que significa isso? Ele é o investimento com menor risco. Eu tô desenhando aqui, deixa eu desenhar para vocês, né? Olha só, ele é o investimento com menor risco. Então numa escadinha de risco aqui, onde a gente vai encaixar alguns riscos aqui, ó, olha só, vou encaixar alguns riscos aqui. Hoje você vai sair daqui aprendendo 4 siglas, né? O Selic é o que tem menos risco. Então, se você, por exemplo, vai investir em alguma outra coisa, hoje a taxa Selic, você consegue facilmente pesquisar ela aí, é só você digitar a taxa Selic no Google, vai aparecer lá qual que é a taxa Selic atual. Isso muda de 45 em 45 dias com a reunião do Copom, que é o Banco Central, os cabeças do Banco Central, que vai definir ali se a taxa Selic tem que subir, se ela tem que ficar a mesma coisa, se ela tem que descer, tá? Então, a taxa Selic, ela é chamada de benchmark, porque toda vez que você vai fazer algum outro investimento, seja na renda fixa, seja na renda variável, você tem que olhar para a Selic. Selic hoje está de 12,25 e por que você vai emprestar o dinheiro, por exemplo, para Ingrid ou para mim, se eu vou pagar só 10%, sendo que você emprestando para o governo, que é a última coisa que vai falir no país, né? A última coisa que vai falir no país é o governo. Então é o mais seguro que existe. E ele tá pagando 12,25. Por que você vai investir em mim? Por que você vai emprestar o dinheiro para mim? Sendo que eu tenho mais chance de praticar inadimplência, eu tenho mais chance de quebrar, eu tenho mais chance de um monte de coisa acontecer e vou te pagar só 10%, sendo que o governo tem mais segurança e paga
mais. Então se você vai adicionar risco, por exemplo, aqui tá rendendo 12,25, ó. Se você vai adicionar risco, no caso subir a escadinha do risco aqui, ó, você tem que ter algo a mais, tem que ter uma monetização maior, tem que cobrar uma taxa maior, tem que ter um juros, um izinho aqui na renda fixa maior, tá? E aí surgiram-se o CDI e o CDB. O CDI é Certificado de Depósito Bancário. E por que essas siglas ficam mais fáceis, Léo? Imagina só, se eu falasse para você assim, ó, estou fazendo um investimento em um certificado de depósito bancário indexado a um certificado de depósito interbancário em 100% desse indexador. Pô, ficaria muito difícil, é muito mais fácil eu falar, estou investindo no CDB de 100% CDI. Olha o tanto que facilita, né? É só porque você ainda não entendeu o que é CDI, nem o que é CDB, por isso você não consegue entender isso de maneira clara. Mas vai ficar fácil, pode confiar em mim, vai ficar fácil. Já deixa o like, amassa esse like, se inscreve no canal, que aqui eu vou fazer o máximo para você aprender, cara, de verdade, do fundo do coração, fazer você aprender de verdade. A segunda letrinha, a segunda sigla que você vai aprender aqui é o Certificado de Depósito Interbancário. Existe uma lei onde um banco ele não pode fechar o caixa devendo. Por que existe essa lei? Ó, como que um banco opera? Inclusive o próprio Warren Buffett fala sobre isso, né? Um banco bem gerenciado é o melhor negócio do mundo. E o segundo melhor negócio do mundo é um banco mal gerenciado. Ou seja, até um banco mal gerenciado é muito bom na visão do Warren Buffett. Por quê? Porque o banco ele pega o seu dinheiro emprestado, pensa comigo, ele pegou lá seus R$1.000 emprestados, ele vai te pagar 0,5% ao mês na poupança lá que você investe, você acha que tá ganhando dinheiro. E aí, cara, ele empresta esses mesmos R$1.000 para outra pessoa, cobrando 3% ao mês, cara. Olha que loucura. Então ele pega um dinheiro que não é dele e ganha dinheiro através do dinheiro que não é dele. E às vezes ele empresta um dinheiro que ele nem tem. Existe um índice chamado índice de Basileia, que é o quanto em porcentagem o banco tem que manter no seu caixa daquele valor que ele tem, né, depositado nele. Por isso que você vai ver que alguns indicativos em bancos faltam, porque tem esse índice de Basileia aqui, tá? Então esses 12%, o que significa o índice de Basileia de 12%? Quer dizer que se você colocar, olha só, R$100 lá no banco, ele com o índice de Basileia, ó, eu vou digitar aqui, ó, índice de Basileia de 12%, cara, quer dizer que ele só vai deixar R$12 no caixa. R$12 só, o resto você vai emprestar tudo. Por que ele deixa esses 12? Porque se vier outra pessoa e sacar esses R$100, vamos supor que depois você vem sacar esses R$100, ele pega os 12 seu, mais os 12 de outro, mais os 12 de outro, mais os 12 de outro, até completar 100 e te devolver o dinheiro. Mas, se você quiser falir um banco, você pode pegar um banco gigantesco, o maior da América Latina, o Itaú. Se você quiser falir ele, é só você pegar todos os correntistas e ir lá e sacar todo o dinheiro que eles têm. O banco falha, não consegue, ele não tem. Inclusive, para isso que existe FGC, é para isso que existe limite de saque diário, né? Para os bancos conter esse seguro. Então, como um banco não poderia fechar o caixa negativo e ele precisaria pegar esse dinheiro emprestado com alguém, os bancos se associaram. Então, os bancos, você pensa que não, mas eles trabalham juntinho por baixo dos panos para poder, né, pegar o seu dinheiro ali dentro da poupança. Então, um certificado de depósito interbancário é interbancário porque é entre bancos, é só bancos que conseguem participar do CDI. Então, quando você fala assim, ah, Léo, eu tô investindo no CDI, você não tá investindo no CDI, você não entendeu o que é o CDI, né? O CDI é uma taxa utilizada para um banco emprestar para o outro. Por que criaram-se essa taxa, o CDI? Olha só que loucura, olha que você vai entender agora. O CDI foi criado porque o Banco Itaú ia pegar dinheiro emprestado com o Bradesco cobrava 10%. De novo, a parte dos juros, né? Prazo e emissora é tranquilo, agora juros que é o complicado. O Itaú vai pegar dinheiro emprestado com o Bradesco emprestava 10%. Ele ia pegar dinheiro emprestado com o Banco do Brasil emprestava 12%. E aí o Banco do Brasil falava, pô, mas eu tô emprestando a 10 e lá você pegou também emprestado a 12. Aí, para poder organizar e todos os bancos conseguirem se emprestar à mesma taxa, né, para os bancão, os mais seguros, que tinha mais dinheiro, o índice de Basileia maior, né, que tem um fluxo de caixa maior, não abusar dos menores, eles criaram o CDI, que é a taxa básica, a taxa que sempre será seguida, né, para empréstimo entre um banco e outro, é o CDI. E como que o CDI funciona? Vou até trocar de cor, porque agora a gente tá falando de CDI, ó. O CDI, ele funciona 0,1% abaixo da taxa Selic. E agora você já sabe o que é a Selic, né? Então se a taxa Selic hoje está de 12,25, quanto que estará o CDI? Estará 12,15. Olha só que legal isso aqui. Aqui você já começa a perceber uma coisa. Olha só. Quem tem mais chance de falir? É um banco, por maior que ele seja, ou um governo? O que você acha que vai falir mais fácil? O Banco do Bradesco ou o Brasil? O Banco do Bradesco tem muito mais facilidade de falir. É difícil falir. Mas o Brasil não vai falir antes do Banco do Bradesco. Imagina só um cenário caótico, onde tá tudo falindo, as empresas tudo fechando. Você acha que o Banco do Bradesco vai ficar em pé enquanto o Brasil faliu?
Não vai, né? Pega o exemplo da Venezuela, lá não tem nenhuma empresa de pé, meu parceiro. O país está ruindo, nenhuma empresa fica de pé. Então, o mais seguro é o Selic. E aqui entra a maior contradição do mercado. Olha que loucura. Dentro da renda fixa, que era para ser o mais seguro, que era para ser convidativo para quem tá começando. Por isso que eu sempre falo, comece através de fundos imobiliários, cara. Comece através de fundos imobiliários. Isso vai mudar o seu jeito de ver investimentos na sua vida. Olha só, o CDI, ele tem mais risco do que o Selic. Você concorda comigo? Que ele tem mais risco que o Selic? Tem, né? Porque o banco fala mais fácil do que o Estado. Só que ele rende menos. Uai, que contradição, se tem mais risco, não tinha que render mais? O certo seria render 0,1% a mais do que a taxa Selic, não a menos, né? Porque a taxa Selic confere mais segurança. Mas enfim, tá aqui, ó, o CDI fica numa escadinha aqui e ele rende 12,15%. Então aqui eu tô falando da escadinha de risco, né? Ó, escadinha de risco, eu não tô falando de escadinha de rentabilidade não. Você vê aqui que a rentabilidade da Selic, ela tá maior do que a rentabilidade do CDI. Eu quero fazer a escadinha de risco, que você vai olhar a escadinha, e essa escadinha eu quero que você desenhe aí no seu papel, porque quando a gente finalizar essa minissérie de renda fixa, você vai ter uma escadona, e aí você vai ver qual que é o que você quer escolher, né? Você vai ter a segurança de poder fazer essa escolha. E aí, através do CDI, olha só que loucura, o CDI é para pegar dinheiro emprestado entre um banco e outro. Olha como você vai entendendo as coisas, cara. Pega CDI, certificado de depósito interbancário, para pegar entre bancos, interbancário. O CDB é certificado de depósito bancário. Aí é quando o banco já não quer mais pegar emprestado do Itaú ou do Bradesco, é quando o Banco do Brasil não quer mais pegar emprestado com a Caixa, quando o Banco do Brasil ele quer emitir uma dívida para pegar emprestado com investidores, para pegar emprestado com pessoas como eu e você. Então ele emite uma dívida, um CDB, e fala assim, ó, ô Léo, eu tô precisando arrecadar aqui R$1 trilhão, exemplo, tá? R$1 trilhão. E eu vou colocar aqui, ó, independente do quanto que você colocar aqui, tem alguns que tem investimento mínimo, por exemplo, R$100, R$1.000, depois eu vou abrir uma corretora aqui e vai ficar completaço esse curso pra você, tá? Mas eu tô aqui precisando desse dinheiro e eu pago pra você aqui 100% do CDI. Ó que loucura, que você tá começando a aprender. Eu pago pra você 100% do CDI, ou seja, eu pago pra você a mesma coisa que eu tô pagando do banco, é 100% do CDI. O certificado de depósito interbancário eu pago pra você. Então vem o CDB. CDB é certificado de depósito bancário, onde o banco empresta para pessoas. CDI é onde o banco empresta para banco. Selic é onde o governo empresta para pessoas. Então agora entra aqui o CDB. Você não consegue investir no CDI, né? Então a gente tem que pintar essa escadinha para você aqui de vermelho, porque você não consegue investir no CDI. Você consegue investir no Selic. No CDI você não consegue investir. No Selic você consegue. E no CDB também. Por que no CDB você consegue? Porque aí é o banco emprestando para... Aqui, ó. CDB, porque aí é o banco emprestando para você. E aí normalmente o CDB ele pode ter 3 tipos de indexadores: o pós-fixado, que é o que você vai aprender nessa aula, o pré-fixado, que você vai aprender na próxima, e depois tem o híbrido, que é o IPCA+, tá? Então esses dois você esquece, a gente vai falar só do pós-fixado. O que é o pós-fixado? É o que é indexado a CDI, tá? CDI. Então por que ele é pós-fixado? Porque lembra que eu te falei que a Selic ela muda de 45 em 45 dias? Através de uma reunião do Copom? Então, a cada 45 dias ela muda. O CDI, ele opera 0,1 abaixo da Selic. Então, se a Selic muda para cima, o CDI faz o quê? Muda para cima. Se a Selic muda para baixo, o CDI faz o quê? Muda para baixo. Então, os investimentos pós-fixados, Selic, CDBs, ou então qualquer tipo de investimento, debênture, LCI, CRI, depois a gente vai falar sobre esses outras siglas, né? Mas o que eu quero que você aprenda agora é que todo o investimento que você faz ali dentro do Tesouro Selic e dentro de CDBs, dentro do pós-fixado, eles são indexados ao CDI ou ao Selic, eles são pós-fixados porque ele vem uma taxa fixada depois da reunião do Copom. Então, quando você faz um plano de celular que ele é pós-pago, é por quê? Porque primeiro você usa, depois você sabe o tanto que vai dar, né? No caso do CDI, da Selic, você primeiro investe e depois pode ser que ela mude, entendeu? É por isso que é pós-fixado. Mas você fixa o quê? O que é esse fixado aí? A única coisa que você fixa no pós-fixado é o valor inicial. É o único lugar, ó, definição total. Isso aqui é importante, anota aí. É o único lugar, investimento em renda fixa, pós-fixada, é indexada a Selic, né? Tesouro Selic, é a única indexada a Selic. Ou CDI, indexada ao CDI, que são CDBs, debêntures, vários outros aí que você vai aprender, mas os que são indexados a esses dois indicativos, esses dois indexadores, eles são a única coisa que é fixo na sua vida. A única coisa que é fixo. E o que é fixo nesse caso? É o valor inicial. Você colocou R$1.000, cara, nunca você vai olhar lá e vai estar 990. Nunca.
Nunca, nunca. Vai estar 1.000 e pode render pouco, 1.050 centavos, 1.020 centavos, 1.001 reais, mas você nunca vai ver abaixo do valor inicial. Então o valor inicial é fixo. Colocou 10 reais, você nunca vai ter menos de 10 reais. Colocou 20 reais, você nunca vai ter menos de 20 reais. É diferente de um fundo imobiliário, é diferente do pré-fixado, é diferente, ó, o pré-fixado tá na renda fixa, mas ele pode mudar, tem marcação de mercado. É diferente de uma ação, que você pode investir 20 reais, ela pode cair, você pode, o valor inicial foi 20, agora você olha lá, tá 15, então pode dar errado, né? Por isso que, ó, olha só, vai ligando um ponto com o outro. O investimento é tipo um quebra-cabeça, onde a gente vai montando. Aqui você já montou algumas peças, e agora você vai montar outra, vai encaixar outra, ó. Onde é que você tem que colocar a sua reserva de emergência? Um investimento indexado pelo CDI ou pelo Selic. Quanto menos risco tiver, melhor para você. Por isso que Tesouro Selic sempre vai ser o benchmark da reserva de emergência, sempre vai ser o supra-sumo da reserva de emergência. É lá onde você tem que colocar a maior parte da sua reserva de emergência, no Tesouro Selic. Não tem segredo, Tesouro Selic, pronto, você já sabe. Então voltando aqui na parte dos CDBs, né, eu já te expliquei essa parte ainda do indexadores, esse vídeo vai ficar meio longo, né, porque eu realmente não consigo explicar o negócio cru, eu não consigo fazer um vídeo de Selic, CDI, CDB em 10 minutos, não tem como, né, eu gosto de explicar um negócio complexo. Então olha só, o CDB, ele tá emprestando para pessoas, e aí agora como ele tá emprestando para pessoas, ele sabe que o risco dele é maior do que o risco da Selic, ele normalmente, principalmente se for um banco pequeno, ele vai emprestar a 101% do CDI, a 110% do CDI. Lembra do PicPay? Na época que ele pegava o seu dinheiro e colocava ele para render 200% de CDI, você colocava o seu dinheiro lá investido no PicPay, ele rendia 200% de CDI. Isso aí é uma declaração de que, Léo, eu não sou seguro, mas coloca o seu dinheiro aqui que eu vou fazer render muito. 200% de CDI, é 100% para mais do que o pessoal tá te entregando aí, eu vou te entregar mais. Isso só demonstra o quanto ele é arriscado, né? O quanto ele é arriscado. Então, os CDBs, na parte do pós-fixado, ele vai ser indexado ao CDI, e aí no CDI pode ter vários tipos, né? Pode ser para cima ou pode ser para baixo. Por exemplo, o Itaú, ele vai render 98% de CDI, 99% de CDI. Por quê, Léo? Porque é um banco muito seguro. É um banco que tem já, né, a sua carteira de crédito montada, ele já tem muito dinheiro, ele já roda muito, então ali você vai investir mais nele por causa da segurança mesmo. E no caso dos outros banquinhos menores, pô, pode render 110, pode render 120, pode render 104, né? Por exemplo, ó, o porquinho da Inter até esses dias para trás rendia 104. Vamos ver quanto tá rendendo aqui agora? Agora você começa a entender tudo, ó. CDB meu porquinho, 100% do CDI. Então ele tá rendendo quanto? Você não precisa mais gravar o quanto que ele rende, não, é 100% CDI. Ele é pós-fixado, ele vai mudar. Agora ele vai render quanto? 12,25, que é a taxa Selic menos 0,1. Então ele tá rendendo 12,15 por enquanto. Depois, da próxima reunião do Copom, que a taxa Selic provavelmente vai cair, ele vai render menos. E assim sucessivamente. E aqui a gente tem as outras coisas, ó. Investimento mínimo, R$1, resgate imediato, ou seja, você pode sacar a hora que você quiser, perfeito para renda fixa, né? Então aqui a gente já tem um emissor, que é o Banco Inter, a gente já tem o juro, que é 100% CDI, e a gente já tem o prazo, que é resgate imediato, né? Então liquidez diária, que você completou, né, o seu CDB aqui, né? Beleza, eu acho que por hoje, nesse primeiro episódio aí da série Renda Fixa, acho que vai ficar por isso mesmo. Tinha que explicar aqui mais uma parte aqui, que seria o FGC, só que a gente vai explicar isso na próxima aula, porque realmente senão vai ficar muito longo. Eu quero te mostrar alguns dados bem importantes do FGC aqui. E tem muita gente que fala assim, ah não, investe naquele banco lá que rende 150% do CDI, se ele for garantido pelo FGC, pode investir lá, porque se der alguma coisa, o FGC vai assegurar. Calma, não é bem assim não. Não é bem assim não. Vou te mostrar algumas coisas que provavelmente você não sabia na próxima aula dessa série, tá? Tô pensando em fazer um vídeo por semana dessa série até a gente finalizar essa playlist aí, que vai ter uns 4, 5 vídeos, para você pelo menos conseguir identificar aqui quais que são essas siglas e fazer um bom investimento, né? Um investimento seguro. Na verdade, praticar uma agiotagem segura, porque você vai ver que eu não sou a favor de investimento em renda fixa. Investimento em renda fixa não gera riqueza para o Brasil, não gera riqueza para lugar nenhum. Você realmente fica sugando juros ali, então ela serve só justamente para você bater a inflação, na minha opinião, serve justamente para você bater só a inflação e deixar o seu dinheiro de reserva de emergência ali. Investimento você faz em outras coisas. Mas se você quiser acompanhar essa série até o final, eu vou te dar uma palhinha de como que você investe em renda fixa, que é através de marcação de mercado, onde a maioria dos fundos de investimento investiu mais em renda fixa do que em renda variável, justamente porque a renda fixa pode te dar um rendimento de renda variável. É isso mesmo, 20%, 30% ao ano. Isso não é brincadeira não. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like para eu saber se eu continuo a série ou não. Se esse vídeo tiver aí menos de 2.000 likes, não vou continuar gravando, porque realmente é uma coisa mais chata, que demora muito tempo, que eu tenho que explicar muita coisa. Isso aqui deveria estar dentro de um curso, né? Você sabe que deveria, você tem que reconhecer, né, que deveria. E mesmo assim eu tô aqui de coração ensinando para você da maneira mais didática que eu consigo. Então reconhece aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Eu te vejo até o próximo vídeo.